Olá! Ontem nós falamos de iniciativa, né? Hoje eu quero falar de algo que você precisa muito para poder ter as iniciativas, que é coragem. Coragem é algo que é fantástico. Para você ter coragem, você precisa enfrentar os seus medos. Você já listou quais são os seus medos? Isso é extremamente importante, né? Eu gravar e trabalhar com a ideia de realmente ser uma influencer, né, a nível da educação, a nível de ensino, a nível de posição, de postura, é algo que chega a suar a mão. Né? Então eu estou enfrentando meus medos a cada vez que tem que filmar, a cada vez que a câmera está na minha frente, a cada vez que eu tenho que postar alguma coisa com a minha imagem. Eu não sou uma pessoa que gosta muito disso não, né? Mas todo dia eu estou enfrentando esses medos. Coragem é você enfrentar algo, é você agir apesar do medo. Claro que se você não tem medo, não tem que ter coragem, né? Então quando a gente fala de coragem, nós estamos falando automaticamente de medos vencidos, de medos superados. Cada personalidade tem o seu medo, é fato. O colérico, ele tem medo, né, não é um medo, mas ele tem pavor, como diz outro, de ser manipulado. Então, muitas vezes ele fica no controle, ele fica olhando para um lado, para o outro, ele fica meio desconfiado, porque ele acredita que ele pode estar sendo manipulado. Esse é um dos medos. E aí ele não deixa ninguém controlar, ninguém ir à frente, por receio, tipo, não, se eu deixar ele, daqui a pouco ele vai estar me usando, se eu deixar ele, daqui a pouco ele tá me passando a perna. Ele tem esse medo, então ele acaba tendo o controle, ele traz para ele, ele quer gerenciar, ele quer comandar. Uma pessoa como um colérico acaba não usufruindo do benefício de uma boa liderança e de um bom time, um bom grupo, onde cada um tem as suas qualidades, cada um tem o seu jeitinho, o seu jeitão, cada um tem os seus pontos fortes. E aí cada um pode fazer uma engrenagem funcionar muito mais rápido. Os seus medos, o medo de ser manipulado, de ser realmente usado, de ser um degrau para a vida pessoal do outro, sendo enganado, acaba fazendo ele perder isso. É claro que estamos falando de um colérico puro, né? Nós temos o colmel, o colflay, o colsan. Se eu for falar aqui, nós vamos o dia inteiro. Mas só para ter uma base do principal medo. Eu sou uma colérica, mas eu tenho os medos também do fleumático muitas vezes, né? Então, quando você pensar em medo, você pensa numa mistura de emoção, normalmente dois muito fortes, né? E aí, se aí qualquer coisa, você baixa o PDF lá, que está no link da bio, e dá uma estudada nele que você vai entender um pouco melhor sobre isso. Quando a gente fala do sanguíneo agora, ele tem o medo da rejeição. Então ele precisa ser corajoso para poder lidar com isso e chegar nas pessoas a qual ele deseja. Né? O medo da rejeição é muito grande, então às vezes ele não tem coragem para falar o que pensa, muitas vezes ele não tem coragem, não é para falar o que pensa do jeito que pensa, mas tipo, eu quero fazer alguma coisa diferente junto com essa pessoa, mas fica, será que eu vou ser rejeitado se eu falar isso? Será que não? Então às vezes começa a dar um jeito nas palavras para poder não ser rejeitado. Então o sanguíneo precisa cuidar do seu coração no quesito rejeição, porque vai acontecer. Né? Algumas pessoas vão nos amar, algumas pessoas vão nos rejeitar e algumas pessoas talvez vão até se odiar. Né? Aconteceu isso com Jesus Cristo, quem somos nós para acharmos que não vai acontecer? Né? Então fique tranquilo e tenha coragem, sanguíneo. Agora, quando a gente vai para o melancólico, ele já tem outros medos. Primeiro, que é o medo da crítica do trabalho. Ele se esforça e ele já se autocritica muito, porque ele busca a perfeição. Ele quer a perfeição de uma maneira extraordinária, mas deixa eu te contar uma coisa, a perfeição é só no céu. Né? A perfeição total é só lá, e como a gente não tem pressa para estar lá, a gente não vai ter pressa pela perfeição total. Mas ele tem esse medo, e aí como ele já se autocritica demais, o medo dele é fazer alguma coisa, expor alguma coisa feita por ele, que as pessoas critiquem. Porque se ele já se critica, imagina, chega mais uma crítica e isso dói demais. Então agora o melancólico precisa ter coragem para agir, ter sabedoria, ter entendimento de que faz parte ser criticado. E não é porque foi criticado que as pessoas estão certas. De repente as pessoas não estão certas não. Né? É olhar e dizer, poxa, eu podia ter feito melhor? Podia, mas eu não tive tempo hábil para isso. Então o que acontece, eu vou fazer, e se criticarem, o que eu posso fazer? Faz parte, é o que tem para hoje, é uma frase que eu uso na minha vida, né? Às vezes realmente eu olho e digo, não tenho mais o que fazer, tem que ser assim, então é o que tem para hoje, vamos fazer. Poderia estar fazendo melhor, com uma câmera melhor, com uma iluminação melhor, com um dia melhor, com um som melhor, Podia, mas eu não tenho hoje, o meu tempo, a minha disposição de agenda e tudo que eu faço não me dá liberdade para isso. É o que tem para hoje, ou eu faço ou não faço. E aí vocês lembram da iniciativa? Tem iniciativa, vença seus medos e façam. Vai ter crítica, ok, faz parte. Né? E agora vai se fazer o quê? Então, vença esses medos melancólicos e saiba que perfeito mesmo só no céu. Né? Nunca nada vai ser perfeito, nunca ninguém vai ser perfeito, né? Aqui nessa terra, então faz parte. E as críticas fazem parte. E aí quando a gente vai para o fleumático,
O fleumático, ele tem medo de ser exposto, medo de perder também a segurança e a estabilidade. E, de repente, ele fica muito, né, nos bastidores, muito no banco de reserva. Você precisa ter coragem. Por quê? Porque a vida é feita de relacionamentos, a vida é feita de aventura, a vida é feita, né, de arregaçar a manga e fazer acontecer e dar a cara a tapa. E nem todo mundo vai amar isso, faz parte. Tenha coragem. John Maxwell diz: um homem de coragem é a maioria. Né? Por quê? Porque tá lá como uma força total, muito maior do que às vezes 100 homens com medo. Nós vamos ter medo, sim, mas não podemos deixar o medo nos travar. Então, enfrente as consequências. Se você preparar antes o caminho, vai suar menos as mãos. Como eu falava, né, eu comentava com a minha filha antes de começar todo o projeto: filha, eu sou uma pessoa que não sou muito pública, eu sou uma pessoa que eu gosto de postar foto de livros. Se você descer aí, né, o Instagram, você vai ver que tem muitas fotos de livros, porque eu gosto de ler, e eu acho que todo o conhecimento já foi escrito em livros, só que precisa às vezes dar uma repaginada e fomentar as pessoas a ler, abrir a sua mente para um novo conhecimento, para uma nova etapa de vida. E aí, de repente, eu olho tudo isso e digo: não, agora precisa ser feito de uma forma diferente, eu preciso começar a mostrar isso, preciso começar a levar os corações isso de forma falada e gravada. E a minha filha dizia: mãe, faz parte. Ela até usava uma outra expressão que eu não lembro agora: você vai ter aqueles que te amam, você vai ter aqueles que te criticam, e deixa eu te contar uma coisa, amanhã os dois vão levar você a ter mais seguidores e te ouvir mais. E aí eu achei muito engraçado isso, né, dela, porque o meu medo, né, ela, segundo ela e segundo aquilo que ela me mostrou, os meus medos vão me levar mais longe também, mesmo que eles cheguem. Né, o medo de ser criticado, o medo de receber uma posição negativa, ela dispõe até isso vai te levar a ter mais pessoas te ouvindo, porque tem aquelas pessoas que vão dizer: será que isso é verdade mesmo? E aí vão começar a te ouvir para ver se aquilo que foi falado é verdade mesmo, e automaticamente você vai ensinar mais pessoas. Olha que interessante. Então você pensa nas consequências, mas você precisa agir, enfrentar as consequências. Faz parte. A cada situação você tem algo para enfrentar. Não importa onde você está. Então você precisa agir com pessoa de coragem. E sabe o que é legal? É você olhar de repente o que você tem muito medo e você fazer. Você tem medo de altura? De repente vai numa roda gigante e enfrente seus medos. Você tem medo de voar? Então de repente pega e pula de paraquedas, faz algum curso assim doido, né? Para poder enfrentar os seus medos. Começa a trabalhar suas emoções, começa a sentir como ela reage. Porque o corpo inteiro, quando você está com medo, reage. Quando você tem coragem, aquilo vai suando até que... foi. E a sensação de vencer o medo, a sensação de você conseguiu, ela é tremenda. É tremenda. Então talvez você precise dar um passo desse meio doido primeiro, que não tem nada a ver com posicionamento e com serviço, com trabalho, com ministério, para poder ter essas sensações e ver o quanto é maravilhoso vencer o medo. Então dá uma olhada aí naquilo que você tem medo, aquilo que dá um certo grau de tensão, dá um certo desconforto, e aí você começa a enfrentar: não, eu vou fazer certas coisas. Eu sei lá do que você tem medo, né? Eu fui uma pessoa que tive poucos medos, né? Mas o maior deles, e você vai rir, mas o maior deles era de lagartixa, né? Mas hoje eu tiro ela da frente. Antigamente eu chamava alguém para tirar. Mas, sabe, é você agir apesar do medo. Hoje o meu grande medo que eu estou enfrentando, o meu grande receio, onde sou as mãos e é desconfortável, é estar em público. E isso me incomoda bastante. Eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar um a um, eu gosto de ver a reação, eu gosto de conversar. Tanto que eu adoro quando você escreve, eu adoro quando você diz alguma coisa da sua vida, quando você fala alguma coisa que você venceu ou que você não venceu, quando você faz pergunta. Eu amo isso, porque eu amo a interação. E essa aula gravada, esse vídeo, essa coisa mais fria já não é muito a minha praia. Então eu tenho esses medos, mas estou aqui, não estou? Estou aqui. Né? Para quê? Para poder fazer um projeto acontecer, para poder fazer com que os meus sonhos, né, aquilo que borbulha no meu coração aconteça, que é o quê? Fazer as pessoas terem mais conhecimento, fazer as pessoas lerem, nem que elas tenham que ler através da minha vida. Grande parte desse conhecimento que eu estou te passando foram conhecimentos que nesses últimos 14 anos eu adquiri, pratiquei, validei. E agora eu estou te mostrando. Nada do que eu estou te passando eu não validei. Nada daquilo que eu estou te passando eu só acabei de ler e estou te contando porque achei legal. Tudo isso nesses 14 anos eu validei na minha vida. Porque essa é uma proposta minha. Primeiro eu vivo, depois eu te conto. E aí eu te conto com experiências próprias. Então isso é muito legal.
né? Isso é algo meu. Então, às vezes, você olha essa bagunça aqui atrás, cheia de livro, né? Eu tenho uma estante pequena, daqui a pouco a gente vai organizar em algo maior, mas tudo isso, teve livros que eu li, não validei e eu descartei. Teve livros que eu li e eu validei com a minha própria vida e eu estou te contando. Porque você diz, talvez você pergunte, mas por que você tem que validar? Porque já pensou te passar um conhecimento que não funcionou para mim? Para que eu vou te passar? Né? Eu vou passar aquilo que eu tenho certeza que funcionou. Mas cada um tem a sua área e eu tô tendo que vencer os meus medos de estar aqui para poder, né, caminhar. Então seja uma pessoa de coragem, tenha coragem. Ah, Eve, mas eu tenho muito medo. Faz parte. Coragem é você agir apesar do medo. Se você não tem medo, para que você precisa ter coragem? Não precisa, né? Então, seja corajoso, seja audacioso, arregaça a manga, né? Tenha certeza, ore a Deus, que é o leão da tribo de Judá, que vai estar conosco, que vai dar os passos também junto com a gente, que vai nos segurar no momento de uma queda, né? Não, você não está sozinho. Não está sozinho mesmo, né? Interaja, pergunte, né? Estamos aí para caminhar com você. Fale com aquela pessoa que você de repente evita falar. Ah, eu queria tanto falar com alguém, né? Eu queria tanto conversar. Converse, mande uma mensagem, né? Ah, eu quero marcar ela aqui. Marque. Ah, mas o que ela vai pensar? E agora? Faz parte, né? Marque, se ela achar que você está pensando que ela é medrosa, agora faz parte, né? Mas de repente ela pode olhar e dizer, nossa, que palavra, que impulso que eu ganhei agora e vou fazer algo. E lá na frente ela vai olhar para você e vai dizer, nossa, que bacana aquilo que você mandou, aquilo me deu força para fazer algo a mais. Eu tenho uma conhecida há 14 anos atrás que ela me deu um toque e falou, Eve, ó, né, tá começando um grupo de estudo assim, 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 assim. Ela só me falou de fora, ela é de outra cidade, de repente eu falei, não, eu vou. E aquele toque, aquele convite mudou a minha história completamente. Eu já honrei a vida dela, eu já agradeci a vida dela, né, mas foi um toque. Ela só me fez um convite, ela podia dizer o que ela vai pensar de mim. Tô me metendo na vida dela, né? Ah, tô querendo dizer para ela isso ou aquilo. Não. Aquele toque mudou a minha vida por completo em todas as áreas. Área financeira, área profissional, área ministerial, área de mentoria, mudou tudo. Um único convite para um único estudo. E se ela tivesse medo? Se ela não fosse corajosa o suficiente para me indicar um caminho? Já pensou? Né? A gente trabalhava junto e eu já tinha um toque de colérico e ela venceu tudo isso e ela foi lá e me fez um convite. De repente você fica mando ou não mando, convido ou não convido, marco ou não marco. Tá na hora de vencer esses medos. Vamos ser pessoas de coragem. Eu quero te chamar para ser corajoso junto comigo. Vamos fazer a diferença? Qual área desse mundo que você acha que precisa ser mudado? Por que precisa ser mudado? O que você já fez, você leu, você validou que funciona, que pode mudar a nação? Vamos começar a contar também? Vamos começar a fazer a diferença? Seja corajoso. Né? Quais os seus princípios? Quais são os seus valores? Como você define alguma coisa importante ou não? Comece a expor. As pessoas que estão à sua volta precisam entender isso. Eu tenho os meus valores e perdi muitas pessoas por causa disso, sim. Só que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos e nós ainda vamos falar sobre isso. Então, se eu tiver que perder os meus valores, então eu perco as pessoas que estão em volta, mas os meus valores eu não perco. Seja corajoso. Dê um passo gigantesco. Né? Se você quer fazer acontecer, você precisa dar passos gigantescos. Tem um mentor. Tem um mentor que vai te ajudar a dizer, olha, vai, ou então, não, você está sendo alucinado, vamos lá, devagar. Mas tem um mentor para que ele possa te ajudar a nortear. Às vezes nós estamos tão eufóricos que nós queremos ter coragem em algo que não deveria ter, né? Deveria sossegar. Então, um mentor que já chegou onde você quer chegar, um mentor que já sabe o caminho, fale com ele. Eu tenho medo disso, né? O que você acha? Por onde eu começo? Mas tem um mentor e depois de ter um mentor, navegue mentalmente. Eu já falei sobre a lei da navegação. Se você não assistiu o vídeo da navegação, volta aí, né, no IGTV, dá uma olhada sobre a navegação. Tem 2 posts sobre navegação e tem mais um vídeo lá para você assistir, um ensino sobre navegação. Navegue mentalmente, planeje. Imagina que você está indo viajar e você bota tudo no papel. Agora você consegue ter o máximo possível de planos A, plano B, plano C para conseguir chegar onde você precisa e com todo o suprimento necessário. Agora você conversou com o seu mentor, você fez a navegação? Agora, por favor, faça acontecer. Dê o passo. Vamos lá. Vamos ser corajosos? Vamos botar esse navio realmente no mar, em alto mar, para fazer acontecer? Tenha coragem. A coragem é a maioria, um homem de coragem é a maioria, não importa se tem um exército de não sei quantas pessoas, mas você é um corajoso, você é um Davi, você enfrenta Golias e você mata ele estrategicamente.
né? Você pega aí Davizinho, era um rei pequenininho, uma pessoa pequenininha, porque foi muito antes dele ser rei, né? Um pastorzinho de ovelha lá que de repente chegou corajoso e venceu um gigante com uma pedrinha. O que acontece? Ele teve coragem e ele teve estratégia. Então tenha isso. E ele se baseou numa experiência que ele já viveu, algo que ele sabia que dava para fazer acontecer. Ah, mas eu ainda não fiz acontecer. Então você tem um mentor. O mentor ele vai ser o Davizinho que vai te contar para onde você deve ir, o que você deve fazer para matar esse gigante. Faça acontecer. Seja líder de você mesmo. Augusto Cury fala o tempo inteiro sobre inteligência emocional. Você está com alguns medos, está suando a camisa, então tá lá o livro Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury, que ensina 2 técnicas incríveis. Né? Uma delas é a mesa redonda do eu. É você conversar com você mesmo sobre algumas situações e você tomar algumas decisões em conjunto com as suas emoções e comandá-las. A outra é o DCD, do Vide, Critique e Determine. Quando chegar pensamentos ruins, pensamentos negativos de que você não vai conseguir, não vai acontecer, você começa a duvidar. Por quê? Por que eu estou pensando isso? Qual base eu tenho para achar isso? Né? E aí você critica, eu não tenho base nenhuma, então esse pensamento não tem fundamento. Se ele não tem fundamento, ele não vai ficar dentro da minha vida. E aí você determina, eu vou fazer acontecer, porque há um posicionamento, há um conhecimento, há uma navegação pronta, então não tem o porquê de não fazer acontecer. Pode ser que no meio do caminho eu tenha que ter plano A, B e C, como Thomas Edison, né? Mas eu vou fazer acontecer. Então, duvide, critique, determine. Seja líder de si mesmo. Né? Como eu falei, tudo que você precisa para vencer já foi escrito em livros. Eu estou aqui só te clarificando. Né? Faça acontecer. Seja uma pessoa de coragem. Um homem de coragem, uma mulher de coragem é a maioria. Grave essa frase no seu coração. Devemos tornar a mudança que nos tornar a mudança que nós queremos ver no mundo. Né? Isso Gandhi falou, né? Devemos nos tornar a mudança que desejamos ver no mundo. Gandhi foi uma grande pessoa, né? Foi um influenciador incrível e nós precisamos ter essa atitude de coração que ele teve. Nós queremos ver algo no mundo diferente, nós precisamos fazer a diferença. Vamos parar de reclamar e de botar a culpa no outro, botar o peso no outro. Ah, porque eles deveriam fazer isso, eles deveriam fazer aquilo, eles deveriam pensar não sei o quê. Então, se eles não pensam, vamos nós arregaçar a manga e entrar nos 7 montes, entrar nos 7 montes realmente da sociedade, fazer acontecer. Seja corajoso. O mundo precisa de pessoas de coragem. E tem que ser nós. Não pode ser o outro. Por quê? Porque o outro vai dizer que é o outro, que é o outro, que é o outro, e ninguém vai fazer nada. Vamos ficar estagnados. Precisamos de coragem. Precisamos ser corajosos para entrar em grupos. Precisamos ser corajosos para sair de grupos. Precisamos ser corajosos para ter a nossa missão, visão e valores clara e não deixar ninguém afetar isso. Precisamos ser corajosos para escrever um planejamento, para fazer uma mudança de vida, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão à nossa volta. Um homem ou uma mulher de coragem é a maioria. Então não tenha medo. Não tenha medo mesmo. Se conecte ao leão da tribo de Judá, ele vai te dar a direção, ele vai te dar um olhar, uma visão amplificada das coisas, né? uma visão ampliada das coisas, e você vai ficar apaixonado pela sua visão de futuro. E aí você vai simplesmente apaixonado, vai sentir os medos, mas você vai ter coragem e vai conseguir agir apesar do medo. Vamos ser pessoas de coragem? Coloca aí no chat, escreve aí quais são os seus medos. Coloque aí o que você está travado, mas que você gostaria muito de fazer acontecer. E depois de colocar aí, você coloca qual vai ser o seu próximo passo, qual vai ser a sua atitude. Se comprometa. Tem muitas coisas que eu lanço realmente, né, nos stories e para algumas pessoas que é para mim poder, uma vez que eu lancei, eu corro para fazer acontecer, porque é uma vergonha não fazer acontecer, não é? Então seja corajoso e escreva. Uma vez que você escreveu, você precisa ter atitude. Então se comprometa. E às vezes em público você se compromete bem mais pela questão da vergonha de não fazer. Então coloque lá o que você precisa vencer e o que você vai fazer para vencer. E juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço, um beijo no coração e fique com Deus.